Para mim, a maior diferença entre o burro e o inteligente é a facilidade em dizer eu não sei, em dizer eu tenho uma dúvida, em dizer eu não entendi. E o inteligente tem facilidade em dizer isso para os outros e em dizer isso para ele mesmo, porque ele não tem medo ou vergonha do que os outros vão pensar dele, porque ele não quer ser desonesto com ele mesmo. Ele simplesmente tem uma dúvida e aprende com aquela dúvida. Só que isso é totalmente diferente do que a maioria das pessoas pensam. A maioria acha que se você fala que não sabe, se fala que tem uma dificuldade, se fala que não está aprendendo, é porque é burro. É um sinal de burrice. Aí começa a falar, cara, como é que tu não sabe isso? É uma coisa tão simples, como é que tu não aprendeu isso ainda? Eu penso diferente. Eu penso que uma pessoa só está pronta para aprender quando ela está confortável em dizer eu não sei. Bukowski falou o seguinte, o problema do mundo é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. O cara foi no ponto. E aí veio Einstein, chegou e falou, quanto maior a dúvida, maior o despertar. Quanto mais você se questiona, se pergunta, quanto mais você diz eu não sei, mais você aprende, mais inteligente você fica. Bicho, Albertinho era genial demais. Genial demais. O cara tá amigão meu de infância, muito gente boa, diferenciado. O cara é muito bom. E eu vou te dar um exemplo disso. Imagine que eu te pergunte aqui o que é temperatura. O que é temperatura? Aí você pode me falar, temperatura é quando tá quente ou quando tá frio. É uma possibilidade. Mas tem mais coisa aí, né? Tem mais coisa aí. E aí, agora imagine que você tá na aula, você tá assistindo uma aula, e o professor chega e fala, temperatura, gente, é o grau de agitação das moléculas. Aí você fica, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Aí você vai e anota, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Ah, entendi, professor, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Entendeu mesmo? Você não ficou com nenhuma curiosidade, você não ficou nem assim... Mas peraí, eu ainda não entendi. Uma pessoa inteligente não é que já sabe o que é temperatura e sabe dizer tudo de cor. Não, a pessoa inteligente é falar o quê? Mas peraí, professor, quer dizer então quando está mais agitado, quando a molécula está mais agitada, ela está mais quente ou ela está mais fria? Quando está menos agitada, ela está... Eu não entendi como é que isso se relaciona. Você pode dar algum exemplo melhor para eu entender melhor? Aí é que está a pessoa inteligente. Não é que já sabia o conteúdo inteiro. Não, é que tinha uma dúvida, que perguntou e que vai aprender com ela. Aí o professor ia falar, não, é o seguinte, quando ela está muito agitada, ela está com temperatura maior, está mais quente. Quando ela está pouco agitada, ela está na temperatura menor, ela está mais fria. E aí o professor complementa, é por isso que a água é líquida, quando está aqui com a gente, está líquida. A água aqui, se eu pegar um copo, ela está líquida. Agora, se você esquentar, as moléculas vão ficando mais quentes, né? Vão ficando com um grau de agitação maior. Vão ficando com a temperatura maior. Vão agitando mais, até que chega um ponto que ela não consegue mais ficar na forma líquida. Ela fica tão distante uma da outra que fica na forma gasosa. Evaporou a água. Ou então, se você pegar esse mesmo líquido e for congelando, diminuindo a temperatura, diminuindo a agitação, vai diminuindo, até que elas ficam tão próximas, sem agitação quase nenhuma, que fica congelada, fica sólida. Então você vai do líquido pro gasoso, do líquido pro sólido, por causa desse grau de agitação das moléculas. Pronto. Você aprofundou mais um pouquinho na ideia, você foi atrás, tirou dúvida, perguntou e aprendeu. E aí, sim, você tá no caminho da inteligência. Bicho, é por isso que meu pai falava assim, olha, se você não tem dúvida, você não aprendeu. Se você não tem dúvida, você não tá estudando. Quer saber se um carinha tá estudando ou não? Pergunta pra ele, cara, tá estudando o quê? Tô estudando química. Você tem alguma dúvida? O cara fala, não tenho nenhuma dúvida. Não está estudando. Mentira, não está estudando. Quem está estudando de verdade tem dúvida. É por isso que se você estiver numa sala de aula, terminei de dar uma aula agora aqui para vocês. E aí, acabei de terminar, vou perguntar, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Se todo mundo ficar calado, não falar nada, ou porque todo mundo é mudo, ou eles não entenderam nada da tua aula. Ninguém estava prestando atenção. Estavam fazendo outra coisa. Estava no Instagram, estava no TikTok, estava olhando pro teto, mas não estava prestando atenção na aula. E muito menos querendo aprender. Eu lembro que eu estava numa turma de matemática e tinha um carinha que ele era um dos mais fraquinhos da turma no começo. E ele era um daqueles que era muito interessado, era muito curioso e perguntava demais. Ele era daqueles que terminou a aula, ficava meia hora conversando com o professor depois da aula. E sempre tirando dúvidas, sempre perguntando. E aí, algumas pessoas poderiam pensar, mas peraí, ele tá perguntando demais, ele tem dificuldade em tudo. Esse cara é muito burro. Na verdade, não. Ele era o mais inteligente ali. Ele talvez tinha menos conhecimento, mas ele era o mais inteligente porque era o que estava tirando mais dúvida e buscando conhecimento e aprendendo mais.
Depois de um tempo, depois de alguns anos, ele foi começando a ser premiado em Olimpíadas de Matemática. E aí, eram premiações ali a nível regional, depois Olimpíadas nacionais, e aí foi para Olimpíadas internacionais. Esse cara é muito bom, hoje ele estuda no ITA, cara sensacional, conversei com ele esses tempos aí, e o cara é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E eu percebi a evolução dele assim de forma gigantesca, ele saiu passando todo mundo, passou todo mundo. Agora o tanto de dúvida que esse cara tirava não é coisa normal não é coisa desse mundo não. Eu lembro que antes, quando eu estava lá no 6º, 7º, 8º, 9º ano, eu era muito tímido, eu não conseguia tirar uma dúvida, eu tinha um pavor de perguntar alguma coisa e alguém achar que eu era burro, achar que eu tinha uma dúvida muito simples, de alguém rir porque eu fiz uma pergunta que era uma pergunta besta, a galera começar a rir de mim. Então eu não perguntava, eu só anotava, às vezes nem anotava, esquecia, ou então anotava e depois precisava em casa, perguntava para alguém, entendeu? Eu fazia isso, mas eu não tirava dúvida. Não tirava dúvida, porque pra mim era como se fosse um trauma muito grande, eu tinha pavor disso. Pavor. E aí, aos poucos, eu fui me expondo mais, eu fui tentando, fui perguntando, e eu fui ficando mais tranquilo, mais confortável com isso. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo um curso de final de semana sobre um assunto aí da faculdade. E aí esse curso era final de semana inteiro, sábado, domingo completo. E era um assunto que eu não dominava, eu não sabia nada desse assunto. Então eu perguntava demais. Eu estava já tranquilo, até na faculdade eu não tenho mais problema com isso. Eu perguntei muito nesse curso. Quando chegou no final do curso, chegou uma mulher e perguntou pra mim assim: ei, da próxima vez que tiver um curso, é pra tu ir, tá bom? É pra tu participar também, porque eu gostei demais daquelas dúvidas que tu tinha. Na maioria das vezes eram dúvidas que eu também tinha, só que eu não tinha coragem de perguntar. Ou então, era uma dúvida que eu nem sabia que tinha, mas na hora que tu perguntou, eu pensei, realmente, eu tenho essa dúvida, só que eu não tinha pensado em perguntar isso. Eu não tinha nem pensado em perguntar, em fazer essa pergunta que tu fez. Então eu aprendi demais por causa das perguntas que tu fez. Então, às vezes, quando você está pensando que está sendo chato por estar perguntando demais, não, você está sendo o cara que está ajudando aquelas pessoas que não têm coragem de perguntar. Ou então, ajudando alguém numa dúvida que ela nem sabia que tinha. Nem sabia que existia essa possibilidade. E você foi lá e ajudou. Então, você aprende e outras pessoas acabam aprendendo junto com você. Então, tome cuidado com gente que não tem dúvida. Olha o que Mário Sérgio Cortella falou. Cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não é capaz de inovar, não é capaz de reinventar, não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvida só é capaz de repetir. Genial. Então é o seguinte, beleza, Léo, eu entendi que existe a diferença entre o inteligente e o burro, que a maior diferença é que o inteligente ele tem facilidade em dizer que não sabe, então ele tira dúvida mesmo, quanto mais dúvidas, mais você vai aprender. Agora eu não sei exatamente como é que eu vou conseguir chegar assim, porque eu tenho muita dificuldade, Léo, quando eu tô assistindo minha aula EAD, naquele tablet, que eu não aguento mais, eu não consigo falar, eu não consigo apertar no microfone e falar. E olha que tá todo mundo ali só na câmera. Às vezes não tá nem mostrando a cara. E eu não consigo falar. Não consigo. Não vai. Na hora que eu pense que eu tenho que falar alguma coisa, eu já começo a falhar a voz, meu coração começa a acelerar. Não vai, Léo. Não sai. Por que isso acontece? Como é que eu faço? Tranquilo, normal. Durante muitos anos eu fiquei assim. E aí, eu simplesmente falei, eu tenho que mudar isso. Eu não posso continuar o resto da vida morrendo de medo de falar. Então, num certo momento, eu estava ali no ensino médio, falei, tenho que mudar isso, tenho que mudar. E a primeira coisa que eu pensei foi, eu tenho que aceitar que eu não sei isso aqui. Eu tenho que aceitar que eu sou fraco. Eu tenho que aceitar que eu tenho um monte de coisa para aprender ainda. A segunda coisa que eu fiz foi ir com medo mesmo. Vai com medo. Esse medo não vai sumir nunca. Vai só diminuir, mas não vai sumir. Então vai com medo mesmo. Você chega e pergunta. No começo vai perguntando umas coisas assim, bem esporádicas. Aqui e acolá você faz uma perguntinha, uma coisa mais simples. E vai perguntando. E você vai ver que a primeira vez que perguntar alguma coisa, perguntei aqui, não vai acontecer nada. Ninguém vai falar nada, ninguém vai rir. Agora, imagine se acontecesse. E se alguém rir? Como é que funcionaria a situação? Imagina, você perguntou uma coisa simples, uma coisa besta, alguém começou a rir de você, ou começou a falar, mas você que tem uma dúvida muito burra, você é muito burro. O que você faria nessa situação? Você fala, realmente, sim, eu sou burro, por isso que eu estou perguntando. Se eu fosse inteligente igual a tu, que já sabe de tudo, eu não perguntava nada. É por isso que eu estou aqui perguntando. É para aprender. E pronto, e segue a vida. Não importa. O que importa é que você vai aprender. Aí deixa quem quiser fingir que está aprendendo, deixa fingir. Cada um com seus problemas. Você resolve o seu. Você vai resolver o seu problema. E aí, quando você for com medo mesmo, vai perguntando com medo. Vai perguntando. Com medo mesmo. Porque coragem não é você fazer quando não tem medo, né? Coragem é quando você faz algo mesmo quando tem muito medo daquilo. E quando menos você perceber, quando repetir essa situação, quando passar por essa situação algumas vezes, isso vai se tornar natural.
E aí você vai conseguir perguntar com muito mais tranquilidade, com muito mais confiança e aceitando, olha, é o seguinte, eu tenho uma dúvida aqui, não entendi absolutamente nada e eu queria saber se você pode me ajudar e pronto. Foi isso que eu fiz, foi exatamente isso que eu fiz, repetindo várias vezes ao longo dos anos. E aí hoje eu tenho mais tranquilidade com isso e eu sei que se você quiser buscar a inteligência, você precisa buscar a dúvida. Aqui que está o caminho. Então espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado, que você agora tenha uma consciência melhor sobre isso e saiba diferenciar o que é ser inteligente e o que é ser burro. E lógico, que você busque e alcance a inteligência. Um abraço, um cheiro e até o próximo vídeo.